Boa noite, pessoal. Mais uma live hoje da Tropical Estufas. Boa noite. Vamos chegando aí, vamos chegando. Dentro de instantes, começaremos aí oficialmente a nossa live de hoje. Sempre às quartas-feiras, a Tropical tendo a missão aí de levar conteúdo relevante para o agro. E hoje nós vamos falar sobre horta urbana. Um assunto aí bem relevante, um assunto bem bacana, um assunto que está em alta. E o nosso convidado de hoje é Andrés da Silva. Andrés é consultor, né, e fundador do ESEA, também especialista aí, né, a experiência dele em ambientes controlados, cultivo protegido, tem uma vasta experiência aí no ramo do cultivo protegido, no ambiente tecnológico aí, desse mundo das estufas e ambiente controlado. Então o papo vai ser bem legal, um papo vai ser bem bacana e vamos falar sobre também as hortas urbanas aí que vem crescendo muito aí nas grandes capitais, aí nas grandes cidades. É a live de hoje, daqui a pouquinho nós já vamos chamar o Andrés aí para iniciar a nossa live. Boa noite Robson, boa noite Tatiana, o Andrés já tá na área aí, Rodrigo, Thaís, Empório dos Morangos, Nelson, boa noite, obrigado, Alexandre, Michel, Renato, boa noite pessoal, mais uma live aí da Tropical Estufas, que temos a missão de levar conteúdo para o agro todas as quarta-feiras a partir das 19h30 aqui pelo Instagram da Tropical Estufas. E hoje o assunto é horta urbana, com o Andrés aí, né, especialista em ambientes controlados, consultor também, tem uma grande experiência também no mercado internacional, México, Estados Unidos, Canadá e também aqui no Brasil. Nós vamos ter esse papo bem legal aí com o Andrés, que nós vamos falar sobre todo esse conteúdo de hoje. É isso aí, vamos chamar o Andrés aqui já para a gente bater esse papo com ele. O Andrés já tá aqui na área aqui, já vou chamá-lo para a gente falar sobre horta urbana, ambientes controlados, cultivo protegido. Já vou chamar o Andrés aqui. Para iniciar a nossa live de hoje. Chamando o Andrés aqui. O Andrés, boa noite, meu amigo, tudo bem? Tudo bom? Tá escutando bem? Estou escutando bem. Só se você puder botar na vertical, né? Ao contrário. Dá um loop aí. Aí ficou perfeito. Aí ficou ótimo. Só muito bom. Tem que ajudar. Muito bom. Joia, tá, maravilha, André. Está ótimo. Som, imagem, tá tudo bom aí. Muito obrigado, viu, André? Muito obrigado aí pela disponibilidade em vir falar com a gente. Vir falar com a gente aqui sobre esse tema aí, né? Tão em alta, né? Um tema bem legal aí. Disponibilidade de estar hoje à noite aqui com a gente. A Tropical, ela tem essa missão, André, toda quarta-feira levar, né, sempre um conteúdo relevante para o agro. E sempre às quartas-feiras, às 19h30. E hoje, convidado aí especial aí, o Andrés com a gente. Eu sou o Guga Rios, gestor do Grupo Tropical Estufas, e o nosso convidado de hoje é o Andrés. Por favor, Andrés, se apresente para o pessoal. Tudo bom, pessoal? Meu nome é Andrés, sou da empresa EASEA, a empresa Estufas Agrícolas, Comércio e Assessoria. É uma empresa que foi fundada aqui no Brasil em 2010. É fundada aqui, o nosso quartel-general é aqui em Cunha, entre Paraty e Guaratinguetá, né? Entre Aparecida, na verdade, e Paraty. Eu brinco que ela está entre o céu e o inferno. Muito bom. A gente trouxe aí, desde 2010, a gente trouxe a experiência acumulada, como o Gustavo falou,
do trabalho que a gente fez lá no exterior, no Canadá, nos Estados Unidos, no México, onde a gente trabalhou tanto quanto a nível de produtor, né? Quanto a gestão de estufas agrícolas, e lá, pelo clima, são completamente climatizadas, né? E também trabalhamos na parte de construção de estufas, com uma empresa importante canadense, a nível mundial mesmo, a Indústrias Arnois, né? Então, a gente voltou em 2010 aqui para o Brasil para tentar trazer, né, tropicalizar esse conhecimento no Brasil. E desde então, a gente tem trabalhado aí no setor, com os produtores, né, com empresas, e estamos aí. Muito bom. Obrigado, Andrés. Muito obrigado, viu? Boa noite, pessoal. Então, hoje, o Andrés, nós vamos falar muito aí sobre horta urbana, cultivo protegido, com ambiente controlado, né, Andrés? Vamos falar de muita coisa aí que está no nosso dia a dia, né? Tanto a Tropical quanto aí para o Andrés, para levar, né, conhecimento aí também para o pessoal. O pessoal fique à vontade, aí, envie as perguntas e, na medida do possível, a gente vai interagindo, Andrés, e nós vamos respondendo aí para o pessoal também. Legal. Andrés, nosso tema aí é horta urbana, né? E já iniciando aqui, como é que o Andrés vê aí essa questão de horta urbana hoje no Brasil? O que você pode falar para a gente aí sobre a horta urbana, Andrés? Tem vários nomes, né, Gustavo? Horta urbana, tem fazenda urbana, fazenda vertical, horta comunitária, tem assim vários nomes. Eu acho que pouco importa o nome, é o conceito do negócio que é importante a gente entender, né? Tá escutando bem, Gustavo? Tá ótimo, tá ótimo, tá ótimo. Então, é importante a gente entender que a agricultura, como se fazia, como se faz ainda no campo aberto, né? Ela está indo cada vez mais para ambientes fechados, ambientes controlados, né? E esse fenômeno que a gente vê nas cidades é um fenômeno que eu acho sem volta, eu acho que vai continuar. Ou seja, os grandes centros, eles acabam também criando condições para a produção de espécies vegetais, que seja flores, mudas, ou folhosas e até legumes, né? Então, eu acho que assim, pouco importa como a gente vai chamar, a gente tem que entender o que está acontecendo, né? Então, nós temos desde dos cinturões verdes, né? Se você vê São Paulo, tem Cotia, tem Mogi das Cruzes, ali onde a cidade e o campo já é uma coisa só, né? Eu não sei quem que entrou ali, foi a cidade que entrou no campo nesses casos, né? Em outros casos, são as hortas comunitárias, são os terrenos, né, que estão disponíveis na cidade, não tem dono, o pessoal vai lá e começa a produzir de fação mais desorganizada ou com menos tecnologia e começa a acontecer coisas. E agora, mais recentemente, a gente começa a ter empresas realmente que começam a fazer pequenas estufas ou áreas produtivas dentro das cidades, dentro de prédios, em cima de prédio, ao lado de um shopping e tudo. Então, são fenômenos que existem. No Brasil ainda estamos começando, mas em outros países do mundo já está acontecendo em grande escala, né? Andrés, quando você fala, né, que lá fora já acontece, né, e já vem vindo, você já presenciou, você já teve lá vendo alguma coisa aí? Tem. Onde que você pode citar aí assim, que já está mais avançado esse processo aí? Como a gente trabalha com cultivo protegido, a gente sempre está acompanhando essa história da fazenda urbana, né? Eu diria que desde 5 anos para cá, né, os últimos 5 anos, a gente começa a ter clientes nossos aqui, brasileiros, né, empresas, que nos pedem para fazer esboços, fazer estudos de viabilidade técnica e econômica, né? Que esse é um lado muito importante da fazenda urbana, a viabilidade econômica do negócio, né? E então já estava acontecendo. Há 2 anos atrás, a gente montou um grupo com empresas, né, com empresários e pessoas interessadas, e fizemos uma viagem tecnológica. Acho que você sabe, né? A EACE organiza viagens já desde o início. A gente levou já muitas pessoas para o México, para o Canadá, para a Europa, né? Fazer visitas na área de cultivo protegido. E a gente organizou uma visita focada nessa área de fazendas urbanas,
no Quebec, no Canadá, né? Como eu fiquei 18 anos lá, eu conheço bem. A minha sócia é canadense, né? Do lado francês, a Veronique. Então, fizemos uma visita lá muito bacana, Gustavo, porque a gente conseguiu visitar vários níveis de fazendas urbanas, né? Tantas hortas comunitárias, fazendas dentro de containers completamente fechadas, fazendas dentro de um supermercado, né? De produtos orgânicos, fazendas sobre os prédios, assim, vários modelos, e conversamos e vimos com professores universitários, com as empresas. Então, a gente voltou com uma bagagem muito grande. E, desde então, a gente começou realmente a fazer projetos e estudos mais técnicos, tá? E eu acho que já está acontecendo no Brasil. Nós estamos presentemente fazendo alguns estudos e eu sei que tem outras empresas aí acontecendo, né? Tem a Big Green, tem a Pink, né? As fazendas Pink, Pink Farm, né? E tem muita coisa acontecendo no Brasil nessa área. Então, eu acho que, assim, as fazendas urbanas, elas são uma realidade, não são uma moda, é uma tendência realmente. Agora, eu acho que ainda não está claro o conceito que a gente vai utilizar dessas fazendas. Andrés, a gente já vê, lógico, as hortas urbanas aqui no Brasil, ela já vê, eu já vejo, como você falou, a gente vive esse mundo do cultivo protegido, então a gente está estudando muito, anda muito, vê muita coisa. A gente vê algum conceito muito mais num bairro, uma ONG, uma sociedade, né, um condomínio, produzindo ali, né, a sua hortaliça, produzindo ali seu fruto, mas o ponto que você falou, pô, do conceito disso, isso vai virar comercial, isso vai virar ali uma ONG, isso é o que... Eu acho que isso ainda não está um pouco claro, né, Andrés? Não está claro, porque primeiro que tem várias coisas confusas, né, Gustavo? Primeira coisa é que os clientes, os consumidores finais, tá? Eles romantizam, né, um pouco a história da produção, né? Os citadinos, os urbanos, eles têm, hoje em dia, eles têm uma visão muito deturpada do que é a vida no campo, a produção agrícola no campo, lá em grande escala e tudo. Então, quando eles fazem um jardim comunitário, uma horta, como você está comentando, eu acho que tem um lado que não é só produção, é um lado de contato, né? De retomar essa realidade do rural, né? Então, acho que isso é muito bacana. Isso, nos projetos que a gente tá fazendo, a gente tenta integrar esse lado de integração do mundo rural com o urbano, um lado mais social, se você entenda assim, ou um lado mais instrução, né, formativo, que acho que é importante. Tá? Esse é um dos subprodutos da fazenda urbana. Ok? Sim. Fazenda sim. urbana não é só produzir, ela está mostrando o que é a realidade, da onde vem o tomate, de onde vem a folha, né? O alface. E isso eu acho que é muito importante, esse contato, né? Porque nos últimos anos parece que o alface vem do supermercado. Exato. É uma coisa exato. alimentando o supermercado, né? As pessoas não veem. Claro. Então as pessoas não sabem que tem ciclos de produção, que tem tudo isso aí. Nesse sentido, acho que essas iniciativas, né, de bairro, locais, ONG, são super importantes. Em um outro nível, tem ações mais concretas, mais estruturadas, mais comerciais, como você fala. E eu acho que isso é realmente o que vai fazer a diferença. Tá? Sim. Agora, eu acho que tem que ter um nivelamento para a gente também não ter um comercial, né, fazendas comerciais completamente descoladas da realidade. Não sei se você me entende. Sim, perfeitamente. Ela tem que estar sim. integrada na realidade do Brasil. Né? Claro. Então, uma fazenda urbana na Suécia, ou na França, ou em Paris, ou no sul da França, são ambientes diferentes, são climas diferentes, né? E eu acho que elas têm que ter vocações diferentes também. Tá? Exato. E no Brasil, ainda mais, porque numa mesma cidade você tem vários Brasil, né? Vários Brasis. Né? Exato. E acho que as fazendas urbanas elas vão ter que se integrar com isso. E elas têm esse papel, na minha opinião. Fazenda urbana, que seja uma fazenda urbana ou que seja uma fazenda tradicional, rural,
elas vão ter que ser inteligentes, na minha opinião. Elas vão ter que olhar para a realidade, para o que o consumidor hoje está pedindo, e elas vão ter que se adaptar. Não é trazer o campo para a cidade, simplesmente. Né? E também não é só colocar um container completamente automatizado lá dentro e falar, bom, isso aí é fazenda urbana. Eu acho que não vai ter um mercado tão grande assim. E lá fora, Andrés, como essa viagem que vocês fizeram aí, né, um tempo atrás, o que você viu aí comercialmente ou a forma que está sendo feita essa questão comercial lá fora? Para quem, como eles estão vendendo, como eles estão fazendo? Você poderia ir só para a gente linkar um pouco lá fora o que está acontecendo? Gustavo, tem de tudo. Tem iniciativas bem simples, tá? Tem de ONG, de jardim comunitário, por exemplo, no Canadá, é muito forte. Porque as pessoas, durante o verão, né? É um período muito curto lá, são 6 meses de neve, né, 8 meses de frio. Então, os 4 meses que restam, qualquer terreno, né, vago vira um jardim comunitário. Né? E as pessoas vão lá se dedicar à agricultura e é mais uma terapia do que produção. Isso é muito bonito de ver. As famílias se integram, as crianças estão lá, eu acho que é bacana. Depois tem outras iniciativas, como a gente tem vários supermercados, lojas, mini shoppings de produtos orgânicos, produtos mais de valor agregado, assim, eles criam hortas com mais tecnologia. Tá? Mas, por exemplo, vimos um supermercado em Montreal que fez uma horta em cima do prédio, mas a campo aberto, sem estrutura, né? Sem cultivo protegido, sem estufa. Super interessante, né? Então, uma realidade muito simples, vai funcionar só 4 meses por ano e o cliente entra no supermercado e pede alface e ela é colhida e ele leva embora. E vimos tecnologia extremamente alta, né? Com luz LED, tudo automatizado, produção de brotos, onde o cliente também escolhe o broto que quer comer e vai lá e senta e come. Então, são níveis diferentes, custos completamente diferentes também, né? Mas tem cliente para tudo, eu diria. Tá. E trazendo aqui para a nossa realidade Brasil, né? A gente, você falou, né? Temos aqui em São Paulo, já temos alguma coisa, né? Em container, em luz LED, algumas com estufas com plástico, né? Estufas convencionais. Estamos vendo alguma coisa em policarbonato. Belo Horizonte tem uma ali também, que eu também visitei. Então a gente já está vendo alguma coisa, já vi alguma coisa também em supermercado, tá, Andrés? O pessoal do Hortifruti ali no Rio de Janeiro começou a montar alguma coisa ali também. Eu tive ali visitando o pessoal. A gente vê também vários conceitos já em um movimento aí diferente. E como também tem as ONGs dentro do condomínio, tem as comunidades ali também fazendo tudo isso, tanto comercial como residencial. Você vê também essa crescente aqui no Brasil nesse aspecto também? Eu vejo assim, vamos falar o residencial, o consumidor que quer ter uma horta em casa, né? Antes, no passado, no Brasil ainda tem muita gente que tem horta em casa, né? Então, fazenda urbana hoje no Brasil existe muito. Muita gente tem horta em casa. Então, elas vão mudar essas hortas. Elas vão ficar um pouco com mais tecnologia, hidroponia, vasinhos, né? Vai ser mais dinâmico. Acho que isso acontece. Eu acho que a gente está ainda subestimando muito esse mercado do cultivo residencial. Com a pandemia agora que a gente viveu, eu acho que isso vai dar uma chacoalhada nesse mercado. Tem um grande mercado aí para a gente entregar soluções para as residências e condomínios, prédios, digamos. Né? Eu acho que tem um papel muito grande no Brasil nas duas realidades que a gente tem. Né? Os bairros que são muito pobres, né? Que eles têm mão de obra ali sobrando, tem falta de produtos. A hortaliça no Brasil, Gustavo, ela é cara. Né? Então, as pessoas de baixa renda, em vez de comprar um tomate gourmet, eles vão comprar 1 quilo de arroz. Né? Nós temos esse problema social que não tem no Canadá. Né? É diferente, é um outro nível. Então, quando a gente fala horta, fazenda urbana no Brasil, a gente tem que atentar para isso também. Né?
tem as fazendas urbanas lá dos Jardins, em São Paulo, né? E vai ter fazendas urbanas em áreas menos nobres, né? E elas vão ter que ter realidades diferentes, né? E acho que as duas são Tecnologias, importantes. né? Tecnologias diferentes, né, Andrés? Nós Eu não vamos sei se ter talvez a tecnologia é diferente, conceitos, mas né? talvez a tecnologia a Que gente tem que pode ver ser o custo que, final que vai dar tudo isso, né? sim, e também pode ser que ao atender uma classe, né, que ela não faça num cultivo protegido e faça no ambiente aberto, Isso. né? Eu Ela pode acho que a usar. grande confusão que tem, acho que existem algumas confusões para as pessoas em relação à fazenda urbana. Quando a gente fala fazenda urbana, não precisa ser necessariamente dentro de uma estufa ou dentro de um container. Não precisa ter luz rosa, né? Pode ter, mas não precisa. Eu acho que fazenda urbana é você produzir dentro de um ambiente urbano, né? Então, qualquer horta no fundo do quintal é uma fazenda urbana, né? Dentro de um pneu, né? Se for dentro de uma Do estufa, pneu, melhor tem de ainda, né, tudo. André? Se for dentro Garrafa de uma estufa, PET. e vai produzir melhor dentro de uma estufa, certo? Exato. Não, eu acho que a tendência é a gente controlar esse ambiente, né, com estufas e aprimorar a produção. Até porque o ambiente nas cidades, o ambiente urbano, é um problema para a produção, Gustavo. No campo a gente tem problema de pragas e doenças, na cidade a gente vai ter outros problemas. E aí que eu digo que existe um romantismo em torno das fazendas urbanas que o pessoal ainda não entendeu direito, né? Produzir dentro da cidade tem algumas vantagens, mas tem outras grandes desvantagens, né? E a gente tem que entender bem isso para não fazer um mau marketing, né? Um marketing falso. A pior coisa que eu vejo é quando a gente fala dos efeitos benéficos de uma fazenda urbana falando mal da agricultura convencional. Isso a gente tem que desvincular isso aí. Eu acho que fazenda urbana é uma tendência, tem um nicho, tem a razão de existir, mas não é porque o campo não está fazendo o seu trabalho. Eu acho que É um nicho específico de é um mercado nicho também, né, específico. Andrés? Sim. E eu acho que ele vem, sobretudo, do fato de que as cidades elas estão cada vez mais longe do campo, né? Se separou, as pessoas estão perdendo as raízes, né? Antes a gente sempre tinha um parente que tinha um sítio, Sim, né? isso. Uma fazenda, agora não E tem você falou mais. um ponto, né? Você falou um ponto muito importante. As pessoas, pô, da onde que vem esse alface, né? As Sim. pessoas elas estão querendo entender. Tem a questão da rastreabilidade de alimentos aí. A gente passa aí também por uma questão de agrotóxico, né? Existe uma Esse é mídia outro muito ponto. forte, né? Existe uma mídia muito forte sobre isso. Então as pessoas ela quer saber de onde está vindo esse alface, de onde está vindo esse tomate. Então esse conceito, aquilo que você falou, pô, nós estamos dentro da cidade, a cidade está dentro da zona rural, a zona rural ficou dentro da cidade, mas esse conceito de entender, né, da onde a planta está vindo, realmente mudou um pouco esse cenário, né? Sim. Você tocou num ponto, Gustavo, que é super importante, a questão dos agrotóxicos. O pessoal vai falar, fazenda urbana é legal porque não tem agrotóxico. Não quer dizer isso. Fazenda Não quer urbana dizer está isso, sendo não quer dizer produzido na isso. cidade. A partir do momento que você investe em uma fazenda urbana e você vai começar a ter problemas, porque as escalas vão aumentar, vai começar a ter problemas fitossanitários, você vai fazer o quê? O produtor vai fazer o quê? Vai perder tudo? Não. Ele vai fazer os tratamentos, né? Gente séria vai fazer os tratamentos conforme a lei, os regulamentos, né? E nas cidades, os regulamentos vão ser provavelmente mais estritos, mais difíceis, né? Sim. Mais exigentes, vamos dizer. Então, eu acho que tem essa história que é importante ficar claro que porque lá no campo, na zona rural, tem produtores trabalhando muito bem, né? Fazendo trabalho, rastreabilidade, produzindo com segurança alimentar, Sim, tudo sim. certinho. Tem produtor muito sério, como toda profissão, né, Andressa? Como toda profissão, tem muito profissional muito sério. E, infelizmente, também tem muita gente que, às vezes, não segue, né, da forma que precisa seguir. É natural isso também, né? Exatamente. Então, quando a gente vem para a cidade, por exemplo, um problema que nós vamos ter nas cidades, à medida que você vai começar a ter produção, por exemplo, de folhosas na cidade de São Paulo, né? O que acontece quando você mora em São Paulo, uma superfície plana, uma superfície, você tem que limpar todo dia, porque tem particulados, né? Resíduos da fumaça dos carros, dos caminhões, né?
Imagina uma alface que ficou 30 dias ali, num ambiente de São Paulo. Complicado, então, né? Talvez ela não tenha agrotóxico, mas ela vai ter fuligem aí de caminhão. Exatamente, exatamente. E como é que a gente vai vincular, como é que a gente vai vender isso, né? Tá, então vamos pôr essa alface dentro de uma estufa com ar filtrado e tudo certinho, né? Vai ficar complicado de vender essa alface, vai ficar cara, né? Então, eu acho que essa é a realidade que o pessoal ainda não, tem muitos outros pontos, né? Custo de água, custo de eletricidade. Você fala, tem bairros em São Paulo que não tem água potável, né? De maneira contínua. E nós vamos pegar água para molhar a alface. Sim. Então, assim, nós temos que resolver essas questões. Por quê? Porque se a gente fizer de maneira desorganizada, nós vamos queimar uma boa ideia, né? As fazendas urbanas é uma coisa extraordinária, né? Uma coisa muito bacana. Mas tem que ser feita de maneira organizada, tem que ter regulamentação, tem que ter gente séria fazendo projetos bem feitos, para que elas não sejam barradas num dado momento, né? Claro, claro. E dentro dos seus estudos, aí dentro das suas consultorias, Andrés, já existe aí uma configuração, um ideal que entre custo-benefício, e tem que pensar aquilo que você falou, tem que pensar na venda do produto, o projeto tem que se pagar, né? Não adianta eu fazer um projeto lindo, maravilhoso, né? Com uma baita tecnologia, com uma estrutura, com uma controle pelo celular, aquela coisa toda que a gente sabe, tecnológico, mas o projeto não se paga. Aí você tem aí o tempo, né, de retorno de investimento aí altíssimo. Como é que está isso, André? Você já tem algum estudo em cima disso? Sim, estamos desde que a gente voltou aqui para o Canadá, do Canadá para cá, em 2010, Gustavo, uma grande parte do nosso trabalho foi encontrar tecnologias nacionais ou tropicalizar tecnologias para que a história do cultivo protegido, né? E que eu nem gosto mais dessa palavra de cultivo protegido, eu gosto de cultivo em ambiente controlado, tá? Ele esteja disponível aqui no Brasil num custo razoável. Acho que esse é o grande desafio que a gente tem. Então, eu acho que para a gente ter fazendas urbanas viáveis, né, dentro dos nossos centros urbanos, a gente vai, principalmente as grandes cidades, a gente vai ter que investir em tecnologia para ter produtos de alta qualidade e com alta produtividade. Alta produtividade é a única maneira da gente competir, né, conseguir colocar à disposição do consumidor final um produto que seja um preço razoável, né? Exato. Justo ainda. Você tem que aumentar a produtividade, né, Andrés? Aumentando a produtividade, você vai ter rentabilidade, você vai baixar a despesa, você vai ter a rentabilidade ideal para o investimento. Então, como é que você aumenta a produtividade e produção de hortaliças? Cultivo em ambiente controlado, né? Você passa dos 80 quilos por hectare, né, que a gente tem de média de produção de tomate no Brasil, você passa para 80. É 10 vezes mais quilos por metro quadrado. O metro quadrado na cidade custa caro. Então, é como no Canadá. Você vai ter que fazer uma coisa muito intensiva, muito produtiva, né? E, para que isso seja viável, ela vai ter que fazer um produto de alta qualidade também. Então, é um desafio muito grande para os produtores no Brasil. Porque no Brasil, a gente sempre aumentou a produção, aumentando a área, né? Exato. Vai aumentando a área, Exato. vai aumentando a área. Agora não é mais assim. Agora vamos diminuir a área e aumentar a produtividade. Então, vai ser um desafio para os produtores muito grande, né? Existe tecnologia para isso? Existe. Acho que existe tecnologia nacional já. A gente tem um pacote tecnológico, várias empresas parceiras. A Tropical é uma das empresas, né, que a gente trabalha. E é por aí. Temos que investir em tecnologia e, do outro lado, a gente vai ter que investir muito em conhecimento, Gustavo. Talvez esse seja o elo da cadeia mais fraco hoje em dia, tá? Encontrar pessoas que conheçam o manejo em ambiente controlado, que conheçam a maneira de produzir, tá? Eu vivi a história do México, né? O México, há 30 anos atrás, ele tinha muito poucas estufas, eram mais telados, né? E em 30 anos, eles construíram quase 15 mil hectares de estufas de alta tecnologia, né? As primeiras pessoas que pilotavam essas estufas, né, eram franceses, canadenses, holandeses, técnicos que vinham importados. Hoje, você vai no México,
tem mexicanos, né? Saem das universidades já preparados para trabalhar em estufas agrícolas, em ambientes controlados e com um nível de capacitação muito bom, Gustavo, muito bom. Né? Há anos atrás a gente já trouxe o pessoal do Seicor, fizemos cursos, fizemos intercâmbio, foi gente para lá, veio gente para cá. Então, assim, isso nós vamos ter que fazer um caminho muito rápido para poder acompanhar essa demanda. Porque não é só vender estufa, né? Não. Vender estufa, vamos dizer, é o mais fácil. É o mais fácil, né? É o mais fácil. Vai, monta e a questão tecnológica disso, né? A questão de manusear, né? Temos produtores aqui, né, na live aí, e aquilo que você falou, você aumentar a sua produtividade, você falou um ponto aí muito interessante, né? Você acredita que a tendência é diminuir as áreas e aumentar a produtividade, né? Eu achei muito interessante o que você falou e concordo com você sobre isso. Quando você traz para o ambiente controlado, cultivo protegido, o ambiente aberto, né? Você fala em hectares, né? Depois você vem por uma área de metros, 1.000 metros, 2.000 metros, 3.000 metros, diminui muito isso, né, Andrés? Sim. E a vantagem do Brasil, né? E se a gente fala aqui do estado de São Paulo, em especial, nós estamos aí no paralelo 22, nós temos média de 1.500, 1.800 joules, né, diários de luz, de energia solar, temperatura média entre 15 e 30 graus, ou seja, nós estamos em condições climáticas muito favoráveis, tá? Talvez não as ótimas, né? Mas muito favoráveis. Então, a nossa estrutura de ambiente controlado, ela pode ser uma estrutura relativamente simples, tá? Mas a gente tem que evoluir um pouco mais do que o simples guarda-chuva, Gustavo. Tá? Sim. Hoje, Sim. Cultivo protegido no Brasil, eu acho que o label é bom, é protegido, porque a maioria das estufas é só um guarda-chuva. Sim. E quando a gente vai tentar fazer ambiente controlado, não é suficiente. Nós temos que dar um salto tecnológico, nós temos que transformar essas estufas em ambientes onde você consiga controlar todas as variáveis que influem a produção das plantas. Tá? E esse foi o trabalho da EACEA nos últimos 10 anos. Né? Então, criar um pacote tecnológico relativamente simples e barato, do custo do Brasil, né? Tem que ser para a realidade brasileira, mas que entregue o que a gente quer, que é controlar o ambiente para poder fazer esse salto de produtividade. Sim. Né? E quando você fala em controlar ambiente, Andres, até para o nosso pessoal da live aí ficar, né, mais claro para eles, o que você entende aí que é um controle de ambiente ideal tecnológico? A gente tem que... Uma planta, ela precisa do quê? Ela precisa de luz, né? E luz nós temos à vontade, relativamente à vontade. Nós precisamos controlar a temperatura. A planta todos os processos bioquímicos são em função da temperatura. E nós temos que controlar a umidade. Talvez a umidade... Gustavo, o pessoal que fez os nossos cursos, a gente bate muito nessa tecla, tá? A umidade talvez seja o parâmetro menos... que as pessoas menos se preocupam menos e talvez um dos mais importantes, né? A umidade numa estufa, ela varia muito em função da temperatura e das condições locais, e isso influi diretamente na fisiologia da planta, né? Então, você controlar temperatura e umidade ao mesmo tempo dentro da estufa, dentro desse ambiente controlado, é super importante. Isso em função da irrigação, da fertirrigação, né, a nutrição da planta, a radiação solar. Em fazendas urbanas, com um ambiente bem controlado, a gente vai começar a falar de maneira mais intensiva de enriquecimento da atmosfera com CO2, né, com gás carbônico, né, que influi diretamente na atmosfera. Como é que os mexicanos, os canadenses, os holandeses atingem médias de produtividade de 800 toneladas por hectare? É controlando o ambiente, não tem mágica. Não é variedade, não é só a variedade que faz o milagre, tá? Não é só ter o dedo verde. Você tem que controlar todos esses parâmetros de maneira integrada, tá? Para poder conseguir o resultado. Senão você não chega. E pegando esse gancho aí, né, desse seu conceito e conhecimento, né, de Ford, México, você falou já em produtividade. A nossa produtividade comparada
a esse pessoal ainda estamos longe, Andrés? Como é que você vê isso? Tá longe, tá longe, tá muito longe. Mas a gente ainda está trabalhando com ferramentas muito simples, tá? Eu acho que quando vamos... por exemplo, nós temos um projeto aqui, né, em Cunha, na cidade de Cunha, que chama Projeto Horticunha, né? Esse projeto Horticunha são 10 mil metros de estufa. São estufas que a gente tropicalizou e conseguiu fazer uma estufa com controle de ambiente, né? A gente consegue controlar a temperatura e umidade na faixa que as plantas gostam, né? E isso nos permitiu atingir um nível de produtividade sem aquecimento, sem o CO2, sem polinização biológica, né? Assim, com ferramentas simples, já conseguimos chegar a um nível de produtividade muito acima daquele que estava que tem na realidade brasileira. Mas ainda estamos na metade do que os mexicanos fazem, ou menos do que a metade, tá? Precisamos chegar a 80 quilos por metro quadrado ano, né, para o tomate. Eu não sei se o número absoluto é importante, tá? Eu lembro sempre o que os canadenses falam, né? Que no Canadá, você fazer uma produção lá custa muito caro. Você tem que aquecer a estufa, tem que queimar petróleo, tem que aquecer. Faz menos 20 graus lá fora, tá? É uma realidade, né? Uma realidade totalmente atípica na nossa aqui, né? Então, assim, eu lembro que um consultor nosso lá falava assim, não é importante quantos quilos você faz, o importante é quantos quilos sobram no teu bolso, tá? É isso que é importante. Não é só a produtividade. É produtividade, qualidade e margem final que você vai ter, tá? Então, como as nossas condições climáticas são muito favoráveis, né? Eu acho que a gente não precisa visar altíssimas produtividades. O que a gente precisa é ter um equilíbrio para ter uma margem, né? Uma margem final economicamente viável, tá? Então, com ferramentas relativamente simples, hoje é possível a gente atingir... um dos nossos projetos na região de Ribeirão Preto atingiu 30, 35 quilos por metro quadrado de uma maneira comercial, sem grandes problemas e com boa qualidade. Aqui em Horticunha também atingimos níveis muito bons de produtividade. E assim, independente das condições, né, que variam fora da estufa. Então, existe esse pacote tecnológico, tem que ter um pouco de conhecimento, de manejo adequado, e eu acho que a gente vai fazer esse salto, tá? E depois, investindo mais em tecnologia, aquecimento, CO2, e aí a gente vai para 50, 60, 70, entendeu? Sim. Eu acho que o produtor, ele vem, né? Ele sai do campo aberto, ele vem, né, para o ambiente protegido, né, para o ambiente controlado, cultivo protegido, as estufas, não só as estufas, mas a fertirrigação, um controle de temperatura. Eu acho que isso está galgando, né, para uma nova tecnologia, para uma nova tendência, mas é aquilo, não adianta nada você comprar uma Ferrari, um carro de Fórmula 1 e não saber pilotar ele também. Exato. É um pouco que você falou de... o pessoal vai ter que buscar conhecimento, acho que tem muitas fontes hoje de busca de conhecimento e, lógico, o dia a dia, né, a produtividade, a planta, conversando com a planta, também se vai também identificando muitas coisas, mas não adianta só comprar um pacote tecnológico, você falou isso no início e faz muito sentido, você também tem que estudar, você tem que buscar conhecimento sobre esse pacote tecnológico, senão você não vai conseguir manobrar o carro, vamos dizer assim, né, Andrés? Sim. Eu não sei, por exemplo, tem tecnologias... no Canadá, eu trabalhei muito tempo com a tecnologia do floating, tá? É uma tecnologia que a gente está introduzindo de novo no Brasil, mas vamos fazer do jeito certo dessa vez, tá? Sim. Isso no Brasil... E nós não temos, né, não temos o floating no Brasil, né? Não, assim, nós temos um potencial fantástico, né? Sim. Eu trabalhei com uma empresa que criou uma tecnologia, um pacote tecnológico com isso, a Hidronove, e eles fizemos projetos na China, no Japão, no México, norte da África, Canadá, Estados Unidos. Assim, funciona no mundo inteiro. Então, vai funcionar no Brasil, mas desde que a gente faça da maneira correta, né? Sim. Eu vejo um grande potencial nisso, André.
Vejo um grande potencial nisso, vejo que a gente não trabalha o float, né? A gente vê aí, né, na Europa aí, grandes, são tudo em float, né? E a gente vê também, né, não sei como é que você vê, aquela produção, né, em perfis NGS, também muito Esses forte na perfis Europa. são uma tecnologia já bastante usada no Brasil, né? E eu produzi pouco com NFT, né? Mas eu acho que assim é válido também, tá? Eu acho que tem um mercado para isso, é importante, tem suas aplicações, depende muito do produto final que você está fazendo, né? Assim como o floating também não é a solução para tudo, né? Sim. Mas eu acho que a gente tem que equilibrar. O que eu vejo que para as fazendas urbanas, né, não adianta querer fazer coisas simples. Vai ter que investir em tecnologia para ter alta produtividade, né? Isso é fundamental. Senão você não rentabiliza os projetos. O pé quadrado, né? O metro quadrado, né? Nas cidades custa caro. Então, Custa caro. você vai A ter que área, produzir né? mais por metro quadrado. A área ela é muito cara, é isso que você fala, e aí você vai construir aí, né, um ambiente, né, uma estufa, uma área em metro quadrado não muito grande, como é que você vai rentabilizar isso? Né? Aí é o que você está dizendo em produtividade. Para os produtores rurais, você tem essa dificuldade, não é, Gustavo? Para vender um projeto de R$ 100 o metro quadrado, né, em área rural, já é difícil. Quando a Demais. gente for para uma fazenda urbana e a gente falar para o produtor, vai custar R$ 400 o teu pacote? Sim, sim, sim. Então, Você vai ter que mostrar para ele, né, a rentabilidade daquilo, e aquilo que eu falei para você no início, né? sim. Como é que vai se pagar esse investimento sobre isso? Então é um conceito aí bastante novo para a gente, né, Andrés? A gente tem que falar isso, que é novo, porque existem algumas que nós estamos vendo, algumas mobilizações, mas também uns conceitos aí também bem diferente, né, do tradicional. Sim, então, assim, eu vejo que as fazendas urbanas elas vão ter que ser inclusivas, elas vão ter que ser mecanizadas, automação, elas vão ter que ser esse conceito inteligente, né? Elas vão ter que ser sustentáveis economicamente, socialmente, né? Elas vão ter que estar integradas na sociedade, elas vão ter que fazer um papel social ali. E do ponto de vista ambiental, então tem que recolher água da chuva, não pode ter resíduo. Veja só a situação que eu repito sempre, né? Mesmo que seja uma fazenda orgânica, tá? Um label orgânico, o cara vai fazer uma aplicação, né, de um produto orgânico. Pela lei, ele tem que colocar um EPI completo, mesmo que ele faça uma aplicação do orgânico. Aí passa um cidadão ao lado e fala, poxa, está jogando veneno. Está jogando veneno, exatamente. Tá? Então, a impressão é que vai ficar, né? Então, nós temos que resolver todos esses aspectos, né? E isso vai ser muito bom para o pessoal do campo, porque Sim. nós vamos estar colocando as dificuldades do campo face aos cidadãos, né? E eles vão talvez mudar essa percepção, né? Exato. E quando o produtor no campo faz uma aplicação, ele não está jogando veneno, ele não está querendo matar o consumidor final. Ele está fazendo um manejo que é extremamente... Se ele fizer do jeito certo, correto? Lógico. Se ele fizer do jeito certo, é normal, né? Faz parte do negócio. Sim. Então, e vamos quebrar muito paradigmas, né, Andrés, Exato. em cima disso, né? Muitos conceitos que existem, que é aquilo, pô, o cara do campo tá lá, eu não tenho o fácil acesso, antigamente, né? Era difícil de eu ir lá para o campo, de eu ver, mas hoje o campo está dentro da cidade, está muito próximo, se juntou muito, como você falou, você pega aí cinturão verde de São Paulo, poxa, hoje virou tudo São Paulo praticamente. Exato. Aí você vê o cara lá equiparado no IPI, você fala, pô, tá atacando veneno lá. E outro problema que vai acontecer, a questão da água. Lembra quando houve aquela crise hídrica? Alguns anos atrás? Sim. E o pessoal saiu lacrando bombas, né? Dos produtores. Bomba de irrigação, lacraram bombas lá em Mogi das Cruzes. Sim. Então, Opa! Caiu aqui. Então, Tranquilo. Isso aí a gente vai ter que resolver esse problema também, né? Exato. Vai ter que resolver esse problema. E, infelizmente, é muito mais gente, né, querendo não ajudar e atrapalhar, né?
que É. existe muito a mídia muito forte em cima desse conceito, é isso que você está dizendo, mas é aquilo, vai ter que trabalhar muito forte para poder resolver esse problema aí dos agrotóxicos, né, da pessoa colocando ali o IPI e achar que está colocando um veneno muito forte. Ó, a Janaína pergunta aqui para nós, né, qual o tipo de água para poder usar aí numa horta urbana, para usar na horta na casa dela, Andrés? É interessante isso aí. Claro, você pode usar a água da cidade sem nenhum problema, né? A água potável é perfeitamente potável para as plantas também. Mas você pode usar água de chuva, por exemplo, né? Eu acho que isso é um conceito bacana. Dependendo do que você vai produzir, você pode usar até águas residuárias, né? Que é um tema super interessante também. Então, só que quando você usa água residuária, tem certos cuidados, né? Que tem que ser feitos, né? Mas a água da cidade, a água de chuva, são fontes seguras para a produção sem nenhum problema. Exatamente. As próprias estruturas hoje, né? Muitos projetos já saem com essa captação, as próprias calhas, né? Pluviais aí para fazer essa captação e essa reutilização dessas Exato. águas, né, Andrés? Eu acho que é mais um... Nos projetos que a gente faz, a gente sempre está adicionando essa captação de água de chuva e o uso na produção. Com vantagens, né? A água de chuva tem vantagens para a produção. Só que no contexto urbano vai ser difícil acumular essa água, né? O espaço para acumular. No campo você tem os reservatórios grandes, é barato fazer. Esses são os desafios, né? E quando você vai começar a pagar o metro cúbico de água na cidade, vai custar caro também. Sim, sem dúvida, sem dúvida. Porque altas produtividades implicam em alto consumo de água. A planta, para crescer, faz parte ela transpirar. Sim. Andrés, e você vê que esses projetos, né, das fazendas urbanas, das hortas urbanas, a pessoa que entrar nesse projeto, o empreendedor ali que fizer, você acha que ele vai comercializar na própria fazenda ou você acha que ele vai comercializar para um supermercado, para um varejão? Como é que você vê isso? É uma boa pergunta, Gustavo. Eu acho que uma das grandes vantagens da fazenda urbana é poder vender diretamente. Ele ser um ponto de venda. Talvez não seja o único ponto de venda dele, né? Sim, sim. Mas eu acho que assim, como as pessoas, né, Andrés? Dele, vê se você concorda comigo, né? As pessoas e até por esse momento que a gente vive, né? Passou aí essa questão, né, de ficar dentro de casa. As pessoas, ela quer colher, né, o seu fruto, ela quer ver a produção, ela quer chegar lá, ela quer pegar, ela quer sentir aquilo, botar no saquinho e trazer para casa dela para poder se alimentar, né? Você tem essa visão também em cima disso? Lembra um pouco o que os centros de jardim funcionam, né? Esses centros de jardinagem que tem. Sim. O pessoal, às vezes, não vai nem comprar, eles vão só passear lá. Então, eu acho que é isso que eu estava falando no início, Gustavo, é o papel social da fazenda urbana. Essa aproximação que ela permite aos urbanos da realidade rural, né? Agora, imagina, você vai fazer isso de uma maneira comercial, né? Você vai fazer isso em uma escala maior. Vai ser complicado poder deixar entrar criança, público, pessoas com deficiência, caminhar. Então, nós vamos ter que encontrar soluções, né? Talvez uma parte da fazenda urbana seja uma parte vitrine e o resto vai ser uma unidade de produção, onde não entra quem quer, né? Tem questão de pragas, questão fitossanitária, várias questões aí que tem que ser resolvidas. Então, isso é uma preocupação nos projetos que a gente está fazendo de como adequar isso, né? Essa curiosidade do público, né? Esse chamariz, que acho que é isso que vai chamar também, dar valor ao produto final. Sim. Mas como produzir com segurança, produzir em alta escala, vai ter que ter um equilíbrio aí. Tem que ter a rentabilidade, né? Acho que não vai existir a receita de bolo, né? Olha, contrata 200 metros quadrados desse pacote tecnológico aqui. Acho que vai ser um pouco difícil isso, né, Andrés? Então tem todo um conceito por trás disso, né? Se a gente olhar no meio rural, com todas
as facilidades que a gente tem no meio rural em termos de espaço, de água. Você deve saber, vocês vendem estufas também. Para viabilizar uma estufa de menos de 5.000 metros quadrados, não é fácil. Né? Sim, sim. Então, quando você vai para o meio urbano, esses 5.000 metros quadrados é uma fortuna já. É muito Exatamente. grande. Pô, é muito grande. Só então, da área, o conceito né, vai mudar comprar. completamente. E aí vai entrar outras opções. Né? Você não vai vender, uma fazenda urbana não vai vender só o produto final. Ela vai vender também essa ideia de sustentabilidade, essa ideia de vitrine, onde as pessoas vão lá, quando elas vão comprar o produto dessa fazenda, elas estão pagando também para ter essa fazenda na cidade. É um valor agregado para as cidades. Tá? Sim, sim. E elas vão estar conectadas com supermercados, com shoppings, vão ter ONGs, talvez com as prefeituras, né? Vão ter vários modelos, eu acho, de negócio. Eu vejo que esse é um tema, Andrés, que a gente fala, né, de um futuro talvez muito próximo, né, como a era digital chegou aí, né, papum, e a gente tem que se adaptar. Eu também vejo que a fazenda urbana ela é uma realidade muito próxima, parece que está longe, mas eu vejo que é uma realidade muito próxima. Vai ser um nicho de mercado também específico, vão ser empreendedores que vão entrar nesse segmento, vão ter um público-alvo também específico para isso, mas é uma realidade que está acontecendo, é um negócio aí que está na mão aí de vários empreendedores. Concorda, Andrés? Concordo. Eu acho que assim, lembra um pouco a questão do orgânico, Gustavo? Sim. O orgânico cresce a cada ano, né? Sim. Mas não deixa de ser um nicho ainda, tá? Um nicho ainda. Quando você vê Concordo. a cidade de São Paulo, a grande São Paulo, aí, com 20 milhões de habitantes, pode pôr quantas fazendas urbanas você quiser lá dentro, a gente ainda vai precisar da produção vinda de fora. Claro. É muita Claro. gente. Tá? Sim. Então, eu acho que tem espaço para todos. Sem dúvida. E eu repito, tá? A curto e médio prazo, a fazenda urbana ela não compete em nada com a produção normal na área rural. Ao contrário. Concordo. Ela vai ser um benefício, ela vai estar sendo um favor para os produtores rurais, porque os urbanos vão começar a entender as dificuldades de uma fazenda, as dificuldades de plantar, né? Quando eles passarem do lado da fazenda urbana e às 6 horas da manhã o pessoal já estiver colhendo lá, né? Trabalhando. Sem dúvida. Tem que acordar cedo. Vão quebrar muito paradigma em cima disso. Né? Vão quebrar muito paradigma e o consumo vai aumentar. Eu tenho certeza disso, concordo com você. Tem que abaixar o preço. Sim. As nossas hortaliças, nós temos que aumentar a produtividade, Gustavo, tanto na área rural quanto nas fazendas urbanas. Nós temos que tentar colocar sem baixar a margem do produtor, tá? Quando eu falo isso, é ao contrário, com boas margens para o produtor, mas com alta produtividade para poder ter preços competitivos. Eu sempre falei, o projeto, que foi um projeto muito bonito da Sakata, né? Com o tomatinho grape. Sim. Mas ainda hoje é um tomate que custa caro, né? Ele custa caro. Se você reduzir esse preço e quando tem, eventualmente, uma oferta grande no mercado e o preço cai, é incrível como o consumo aumenta. Né? Sim. Então, assim, no Brasil, devido à baixa renda, né, da maior parte da população, a gente tem sempre demandas reprimidas. A partir do momento que você coloca um produto de qualidade, com sabor e tudo que essas hortaliças podem nos oferecer, tem o aspecto da saudabilidade também, né? As pessoas estão buscando ser mais saudáveis. Quando você coloca em um preço justo, num preço acessível, a demanda é muito maior do que a gente espera. Tá? E aí é nosso desafio. A fazenda urbana tem uma grande vantagem nesse aspecto. Ela já está na cidade. Então a gente vai ter redução de custo em termos de logística, em termos de embalagem, né? O marketing, se for um marketing bem feito, acho que a gente pode fazer um marketing barato, né? Em vez de pegar um produto barato e colocar muito dinheiro no marketing, fazer o contrário. Sim. Né? Claro. Então, eu acho que essas são as grandes vantagens aí da fazenda urbana, o nicho de mercado que a gente tem para explorar. E tem que explorar isso aí.
Nós temos que vender a fazenda urbana como uma agricultura inteligente, uma agricultura do futuro, né? Não porque ela tem luzes LED. LED vermelha, né? O conceito dela. Em container, né? Container, né? Exato. Não, pode ser, mas antes disso. Não, tem que ser em estufa, Andrés, tem que ser em estufa. Tem que ter. E as estufas vão evoluir, Gustavo. Tem que evoluir. Tem que evoluir. Sim, sim. Eu tô há 15 anos na Tropical, né? Quando eu entrei nesse mercado, eu vendi estufa de 5 metros de largura, né? Com todas essas viagens nossas também, hoje nós estamos fabricando estufa com 1280 em vão livres, né? Com tecnologia que nós olhamos lá fora, né? Em Europa, e trazemos para a nossa realidade aqui no Brasil. Sim. Então, está evoluindo sim. Estufas hoje que a gente garante com 100 km por hora de vento. Coisa que nós tínhamos o quê? Nem tinha garantia, né, Andrés? Não tinha garantia. Então, vai evoluir, está evoluindo e vai evoluir ainda mais, Andrés. Sim. Andrés, o papo fantástico, o tempo nosso é curto, cara. Muito obrigado. Vanessa, obrigado aí pelas perguntas, me deu tempo de responder aqui. Deixa eu só fazer aqui algumas considerações finais aqui. Ô Wagner, nosso pessoal vai te responder aí em box aí. Ô Júnior, dá sim, muito obrigado pela pergunta. Nelson Nardi mandando um abraço para você, Andrés. Um conteúdo você aí também, Nelson. No futuro. Precisa vir fazer uma visita aqui em Orticunha, Nelson. Nós vamos sim, A Neide aqui pergunta para nós como é que fica aí, rapidinho, Andrés, a muda dessas estufas urbanas. Vai ter que produzir junto ali, né? Muito bacana. Vai ter que produzir junto. Dentro de fazendas urbanas é um tema legal, porque ela é uma produção muito intensiva. Então, é bem factível, tá? Assim como o pessoal que está produzindo brotos, né? Brotos, mudas, são produções bem interessantes nas fazendas urbanas e vai ter uma demanda. À medida que as fazendas vão crescer, vão ter fazendas especializadas em produção e fazendas especializadas em produção de mudas, que é totalmente natural, né? Legal. Se tiver outras perguntas, a gente manda. Pode passar para o pessoal o meu e-mail. Vai ser um prazer aí da gente responder depois, tá? Ficou algumas perguntas aqui, Andrés. Nosso pessoal que está online aí também já pega as perguntas aqui, já vai respondendo para todo mundo e manda para você também, porque ficaram algumas perguntas. O papo, né, evoluiu aqui. E Andrés, por favor, deixe as suas considerações finais aí, seu contato. Por favor, meu amigo. Então, mais uma vez, obrigado aí pelo convite, tá? É um prazer, eu posso falar horas de estufas de cultivo em ambiente controlado, é uma paixão nossa, e essa paixão a gente tenta compartilhar, né, com as pessoas que vêm aqui em Orticunha, fazem parte dos nossos cursos, ou das assessorias, ou dos eventos que a gente participa. Então, as pessoas que quiserem ter mais informações, fiquem à vontade, o nosso website é eacea.com.br, né? Vocês entram lá, tem todas as informações, tem os vídeos. Estamos em parceria aí com as melhores empresas do mercado, na nível de estufa, de insumos e outras, né? A Tropical faz parte. E eu acredito muito, né, nessa área do cultivo em ambiente controlado. Eu convido, sobretudo, os jovens, né, o pessoal que está estudando, que não sabe o que fazer da vida, faça um curso técnico em agronomia, faça engenharia agrícola. Essa área vai precisar de muitos profissionais, tá? E vai precisar de muita tecnologia. Eu lembro, há 10 anos atrás, Gustavo, quando eu fiz uma... Temos 40 segundos, Andrés. Temos 40 segundos, uma apresentação de Holambra e mostrei uma abelha robô, né? E o pessoal riu. Hoje, na Holanda, já tem drones, né, que fazem polinização. Então, eu acho que é isso aí. O futuro promete muita coisa para a gente. Andrés, muito obrigado. Um conteúdo riquíssimo. Tema aí, conteúdo para varar a noite. Muito obrigado. Muito obrigado mesmo pela disponibilidade. E mais uma live da Tropical Estufas. Boa noite, pessoal. Obrigado pela presença de vocês. Ficaram várias perguntas. Nós vamos responder. Vamos encaminhar para o Andrés também. Nosso muito obrigado. Boa noite para todo mundo. Andrés, muito obrigado novamente. Um abração a todos. Obrigado, pessoal. Tchau, tchau. Obrigado, gente. Tchau. Obrigado, Andrés.